Fala galera do Plante Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para você que gosta de plantar e de colher o seu próprio alimento, galera. E hoje é um dia muito importante porque é dia da gente falar sobre como proteger as plantas do inverno, salvando elas da geada e também do frio extremo. Pois, afinal de contas, né, galera? Quando fria demais, dependendo das condições, a gente pode até perder as nossas plantas e ninguém quer passar por isso, né? Porque dá um trabalho danado para você plantar, depois vem o frio e acaba com tudo. Então fique até o final do vídeo, siga as nossas dicas, deixa o seu like, se inscreva e bora aprender com a gente! Pessoal, quando chega o inverno, principalmente aqui na região sul e na região sudeste, é uma época de mais frio e também onde fica o tempo mais seco. E aí as temperaturas em alguns locais, elas ficam abaixo dos 5 graus. E quando a temperatura fica abaixo de 5 graus, isso interfere muito no metabolismo da sua planta. E ela pode diminuir o crescimento, produzir menos e muitas vezes até sofrer e acabar morrendo. Quando, galera, você tem umidade aí na atmosfera e a temperatura atinge 0 graus, ali na relva, o que acontece? Ocorre aquilo que a gente chama de geada, que é a geada branca, aquela que forma aquela capinha branquinha sobre a superfície das plantas e que é terrível e pode acabar com toda a sua plantação. Já, minha gente, quando o tempo está ventando, aquele vento gelado e frio, e está muito seco, pode ocorrer a geada negra, que é aquela geada que queima a sua planta de dentro para fora. Essa daí é terrível e é a geada que ocorreu aqui no norte do Paraná, juntamente com a geada branca, em 1975, quando deu aquela geada terrível que acabou com as plantações de café aqui no norte do Paraná e acabou até com a economia das fazendas aqui do Paraná. Se você nasceu nessa época, o que não é o meu caso, você deve lembrar dessa época de 1975, essa geada forte, e deixa aqui nos comentários, porque a gente quer saber maiores detalhes sobre isso, e você pode nos ajudar, tá bom? Então, minha gente, o primeiro passo para você proteger as suas plantas do frio é fazer o plantio de plantinhas que são adequadas para essa época mais fria do ano. Por exemplo, a gente tem repolho, brócolis, couve-flor, que são plantas que resistem mais às baixas temperaturas e que conseguem ter boa produtividade. Se você plantar as plantinhas erradas, elas não vão conseguir produzir, você pode acabar com toda a sua plantação. Se você quiser saber mais detalhes do que plantar em determinadas épocas do ano, você pode olhar no verso da embalagem de sementes, porque as empresas colocam um mapinha onde mostra o que plantar em cada época aqui do nosso país, em cada local aqui do nosso país. Então é só você olhar o mapinha e olhar a legenda que você consegue descobrir o que plantar aí na sua região. A segunda dica que eu dou para todo mundo é se antecipar a chegada da frente fria. Como que você se antecipa? Verificando as previsões meteorológicas que saem no jornal, que saem na internet, porque o pessoal avisa, né? Fala, tá chegando aquela frente fria. E quando você vê que tá chegando a frente fria, você vai tomar algumas medidas importantes para evitar o frio extremo. A primeira delas é a seguinte: você vai evitar de molhar suas plantas no dia em que vai ter previsão de frio extremo na sua cidade, porque daí você vai manter o solo menos úmido e mais quente. E muitas vezes, galera, a geada ela vem após a passagem de uma chuvinha, igual essa que está passando aqui nesse momento aqui na minha cidade. Como a terra fica úmida e vem aquele frio extremo, aí ocorre o congelamento da superfície da planta, porque a gente tem umidade ali no orvalho, tem umidade ali no solo. Então, manteve-se previsão de geada na sua cidade, cessa a irrigação das plantas. Não irrigue naqueles dias onde está com previsão de geada e de frio extremo. Só se for realmente necessário, se a sua plantinha for uma plantinha mais sensível que não pode ficar sem água, aí você joga uma aguinha. Também, galera, manter aquela cobertura no solo com matéria seca ou com material inerte, como pedras, pedaços de isopor ou até mesmo jornal, ajuda a proteger o solo do frio extremo, mantendo o solo mais aquecido. Por isso que aqui na minha horta eu sempre faço cobertura de todas as minhas plantações, porque isso é muito bom, além de manter
a umidade do solo em dias de clima mais seco. Só que muitas vezes, né, não tem jeito, galera, a gente tem que acabar cobrindo as nossas plantas. Aqui na minha casa, teve uma época que teve uma previsão de geada, apesar de não ser muito comum aqui, que eu peguei todos os meus sacos de lixo preto e cobri toda a minha plantação aqui na minha horta. Ficou até meio esquisito assim de ver, mas eu consegui proteger as minhas plantas. Só que esse material, saco de lixo, plástico, eles não são os mais adequados para você proteger as plantinhas. O mais ideal mesmo é você colocar TNT, galera, aquele TNT mais grosso. Porque o TNT ele é mais poroso, ele vai facilitar a transpiração das plantas. Por exemplo, se você está plantando ali alface, você consegue colocar o TNT sobre todo o seu canteiro e você pode manter ele cobrindo a sua terra por até uns 2 dias. Então, você não precisa ficar tirando, você cobre todo o seu canteiro, depois que passou o frio extremo, você levanta o TNT, tira e as plantinhas continuam o seu crescimento. No caso do plástico, você deixar coberto com o plástico na hora que pega o sol, acaba matando também todas as suas plantas, então tem que ter esse cuidado. Quem tem ambiente protegido, como estufa ou túneis, nessa época é essencial você estar usando eles para proteger todo o seu canteiro e toda a sua plantação. Estufa, túnel tem que estar coberto ali com o plástico, né? Porque daí você evita de cair umidade ali na terra e evita o congelamento das suas plantas, porque ali mantém a terra mais quente. Os túneis, você pode fazer os túneis igual eu faço aqui na minha casa. Eu já tenho uma técnica que eu mostrei para vocês no vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, onde eu ensinei a fazer um túnel de baixo custo para proteger as plantas. No meu caso, eu não fiz ele ainda para proteger das geadas, porque eu colocava só o sombrite ou a tela monofilamento. Mas se você substituir esses dois materiais pelo plástico, você vai estar fazendo um túnel onde vai proteger as suas plantas do frio e do congelamento. E aí, quem tem horta em vaso, que faz aquela plantação em vaso, ou que tem as plantas ornamentais, as plantas de jardim, uma dica que eu dou para vocês é suspender as plantas aí do chão gelado, porque daí você já diminui o excesso de frio na base da planta. Se possível, você pode tirar as suas plantas do caminho do vento ou colocar elas num local fechado. Aqui na minha casa, eu já fiz muito de pegar as minhas plantas quando estava com previsão de geada ou de frio extremo e colocar dentro do quartinho. Depois eu tirava e voltava elas aqui para minha horta, para elas continuar o seu crescimento, né? Depois que passava esse período de frio. Já para aquelas pessoas que plantam hortas comerciais, como que essas pessoas sofrem na época do frio, né, galera? E uma das dicas, né, quando você vai escolher um local para fazer uma horta, é escolher um local onde você evite estar plantando perto das regiões aí de baixadas, nas beiras de rio, o que muitas vezes não é fácil de você encontrar, mas que tem alguns lugares que dá para você fazer isso sim, sabe por quê? Quando tá perto aí dos rios e naquelas baixadas, é a parte mais úmida, onde fica com maior umidade, onde fica neblinado e onde tem a formação da geada e onde o frio fica mais alto. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem as baixadas aqui dos rios e quando fica frio extremo é lá que se forma a geada. Então lá não é um bom local para você estar fazendo uma horta de plantas mais sensíveis nessa época do ano. Por exemplo, o alface. Quando ele está novinho e pega geada nele, você ainda consegue salvar, porque depois ele se recupera, cresce e consegue ter uma produtividade ainda, desde que o dano não seja muito severo. Agora, quando ele já está grandinho, já está na época de colheita, se você não proteger ele com túnel, com TNT, com estufa, ele pode acabar queimando ali as folhinhas externas e aí você não vai ter como estar vendendo esse alface, porque ele fica feio e ninguém vai querer comprar, principalmente na época do frio, né? Que as pessoas já comem menos alface por natureza. E aí tem algumas pessoas que mandaram algumas dúvidas pra gente, que eu vou responder aqui pra vocês. Ó, a primeira delas é a seguinte: posso molhar a planta após a geada? O ideal, minha gente, é não faça isso, não molhe a sua planta quando ela tá branquinha ali, após o processo de congelamento pela geada. Por quê? Isso daí vai dar um choque térmico na sua planta e você pode acabar matando a sua plantinha. Além disso, o ideal é você manter o solo seco, como eu falei para vocês. Então, não jogue água, porque isso não vai ser uma boa. Outra questão que todo mundo fala é: dá para recuperar uma planta após a geada? Depende do estrago. Se ela sofreu estragos sucessivos aí pela geada,
ela pode sim acabar morrendo. Também depende da planta, né? Tem planta que é mais sensível, tem planta que é mais forte. No caso, por exemplo, aqui das verduras, o alface, se ele estiver no ponto de colheita, ele já fica imprestável para o consumo. Quando ele está novinho, se não for geadas sucessivas e muito forte, ele ainda consegue se recuperar. Também as plantas arbustivas, as plantas de jardim, tem algumas que queimam as folhas externas e ainda fica com a parte central verdinha. A parte central não é danificada pela geada. E aí o que você tem que fazer? Você tem que evitar fazer a poda dela nesse momento de frio extremo. Deixa aquelas folhas velhas, aqueles galhos queimados para proteger a parte principal da planta. Quando chegar a primavera e começar a esquentar e passar o frio extremo, aí você faz a poda, porque dessa forma a planta ela vai começar a soltar brotações novas e vai se recuperar. As partes que são queimadas no frio, tem que deixar ali para estar protegendo a parte principal da sua planta que ainda está viva, tá bom? Tem gente que perguntou para mim assim: Bruno, será que regar a minha plantação durante a geada, eu evito, né, de estar acabando com ela, de estar formando a geada em cima da minha plantação? Se você ficar regando a sua plantação durante toda a noite, onde tem a previsão de geada, manter irrigação constante, aquela irrigação por aspersão, né, que molha toda a folha, você vai evitar o congelamento da sua planta sim. Eu já vi produtor de chuchu lá na minha terra, onde tem bastante geada, deixar o sistema de irrigação molhando a plantação a noite inteira e não ocorreu o congelamento. O problema é o seguinte, que dá um trabalho danado, você vai gastar bastante de água, muitas vezes você gasta energia para estar bombeando essa água, e também corre-se o risco, depois que você para de irrigar, se você não consegue irrigar mais, ou não consegue manter toda a sua plantação irrigada, aquela parte que ficou molhada e sujeita ao frio extremo, ocorreu o congelamento e acabar morrendo. Então, galera, a melhor forma de você evitar o problema da geada é proteger as suas plantas, fazer o plantio em estufa para conseguir ter uma produção nessa época mais fria do ano. Isso sempre que possível, né? Se não dá para fazer estufa, comprar uma estufa, fazer o túnel para proteger ou cobrir as plantas, porque não tem outra forma, galera. A geada, o frio extremo é terrível, acaba com todas as nossas plantas, e se você não conseguir proteger elas, babau, você vai perder todo o seu trabalho. Se você teve alguma dúvida nesse vídeo, deixa o seu comentário. Se quer comprar alguns produtos que a gente usa aqui no canal, tem link aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá. Tem várias coisinhas que a gente usa para plantar e que dá super certo. Se gostou do nosso vídeo, deixa o seu like e se inscreva. E até a próxima aqui no Plante e Cozinhe. Tchau, galera! Tchau!